Olá, nós estamos de volta para mais uma conversa sobre semiótica e na edição de hoje vamos falar aí sobre a questão da competência, lembrando que as informações que servem como base para essas nossas conversas estão na tese de doutorado que eu defendi em 2001, o percurso semiótico do actante sujeito John the God-Man. Então, a competência, por sua vez, ela apresenta sobredeterminações, segundo o Greimas. Suas reflexões dizem respeito à criação de uma teoria das modalidades com base nos campos epistêmicos. O Greimas falava da necessidade de se criar a teoria das modalidades, né, com base em campos epistêmicos, do crer. Então, o fazer factitivo e o fazer transitivo estão englobados na teoria da performance, que para Greimas poderia se desdobrar numa teoria da manipulação e teoria da ação. Era o desejo do Greimas também que se desenvolvesse paralelamente, né, uma teoria da competência, integrando dentro de suas possibilidades as pesquisas da lógica e da semiótica. Então ele tinha esse desejo de integrar a lógica e a semiótica. Como ponto de partida efetiva, o Greimas destaca o ser do fazer, da competência pragmática do sujeito que se dispõe a atuar, e o ser do ser, da competência cognitiva que o habita, né, como sujeito judicante. O que é um sujeito judicante? Aquele que tem o poder de julgar, né? Então ele seria também sujeito judicante dos objetos enunciados sobre o mundo. O ser e o estado, abordados pela competência cognitiva de Greimas, se apresentam como instâncias potenciais em que estão dispostas as condições prévias do fazer e também do ser. Vou citar agora o Greimas, do livro El Sentido dos, de 1989, na página 90. Por outro lado, esta instância aparece empleando o término de Guillaume como el lugar de tensión, que se estabelece entre el punto cero y el punto donde se realiza el hacer o el ser, estado tenso, susceptible, portanto, de recibir, como outros tantos jalones, articulações mais finas em forma de sobredeterminações modais. Então, o que o Greimas aqui vai dizer, né? Com base nestas prerrogativas todas, né, o Greimas propõe um inventário provisório das sobremodalizações da competência, segundo a lista de 4 modalidades básicas que nós já conhecemos. Sujeito, para ser competente, já falei antes, ele tem que ter 4 modalidades, né? Que é o querer, o dever, que são modalidades virtualizantes, o poder e o saber, que são realizantes, né? Então, ele tem que ter o querer, o dever, o poder e o saber. O sujeito dotado dessas modalidades estaria potencialmente capacitado para desempenhar uma performance satisfatória. Em outras palavras, a sua competência para reger os enunciados de fazer e de estado, modificando os seus predicados, dependeria da aquisição destas modalidades. Então, se eu tenho o querer, se eu quero fazer, se eu me sinto no dever de fazer, se eu sei como fazer e se eu posso fazer, então sou um sujeito competente a ponto de mudar, né, a atitude daquele que me ouve, daquele com quem eu interajo. Então, o inventário proposto levaria os semioticistas a interpretarem o dever como o querer do destinador, posto que este poderia aparecer como um dever autodestinado. Quer dizer, eu me sinto no dever de fazer. Assim, considerando cada uma das modalidades do inventário concernente à competência do sujeito do fazer, como uma forma de modificação do ser do fazer,
o Greimas propõe uma categorização para cada uma delas, projetando-as, binarizando o predicado modal e o predicado do fazer, correspondente às modalidades factitivas já esboçadas antes. Nós teríamos então as modalidades deônticas. O que são as modalidades deônicas? As modalidades do dever. Ver se eu consigo mostrar aqui para vocês essas modalidades então. Que estão elas? Você tem aí o dever fazer, na deixis direito, né, de lá para cá, daqui para lá vai ser a deixis esquerda. Você tem o dever não fazer, é o eixo contraditório, né? Dever fazer, dever não fazer. Aí cruza, né? O não dever não fazer, que é o contraditório de dever não fazer. E você tem o não dever fazer, que é o contraditório de dever fazer. Então, correspondente ao dever fazer, teríamos a prescrição em oposição à interdição. O dever não fazer, dessa maneira, nós teríamos como eixo contraditório, conforme já expliquei, a prescrição, o não dever fazer. Então veja aqui embaixo aqui. Você vai ter aí a prescrição, que é o dever fazer, a interdição, que é o dever não fazer. Você vai ter o não dever não fazer, que é a permissividade ou a não interdição, e o não dever fazer, que é a facultatividade ou a não prescrição. Então o Greimas elabora esse quadrado semiótico aqui, que traz essas informações importantes para aqueles que pretendem aplicar a sua teoria na análise dos discursos verbais, não verbais e também os discursos sincréticos. Ainda no mesmo livro, El Sentido 2, o Greimas afirma que la categoria modal, assim obtenida, é suscetível de denominar-se em seus términos como prescrição, proibição, permissão, autorização. Então, Greimas salienta que esta denominação, que se aproxima das modalidades deônicas, que são as modalidades deônicas do dever. Então, essa denominação é arbitrária, embora possa estar motivada semanticamente no momento de sua lexicalização. Prescreve ainda o Greimas que deve comportar uma definição estrutural para que seja operatória no plano metalinguístico. O que Greimas faz, então, é a conversão de uma formulação verbal para uma formulação nominal, que venha a transformar o predicado modal em valor modal, a saber, numa estrutura modal, numa organização hipotáxica de um enunciado modal e descritivo. Se fosse ficar restrito ao enunciado modal, teria a prescrição como apenas sinônimo do dever fazer. Assim, os valores modais da lógica, do ponto de vista semiótico, são denominações dotadas de definições sintáticas, estruturas modais que lhes são correspondentes. Próxima conversa nossa vai ser sobre as modalidades aléticas e vamos dar um pouquinho mais de profundidade nessas modalidades deônticas que dizem respeito ao dever do sujeito. Lembrando que as modalidades deônticas, elas dizem respeito ao dever do sujeito. Já as modalidades aléticas dizem respeito ao ser do sujeito. Espero que você tenha gostado e a gente se vê por aí.